É um prazer estar com vocês nessa manhã, trazer os cumprimentos do meu pastor Alexandre Budal, dos jovens lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor também Lucas Zubi, da Juventude, pastor Michel Piragini, presidente da nossa igreja. É um prazer, uma honra estar com vocês essa manhã. Queria trazer para vocês uma mensagem que Deus vem tocando no meu coração, no nosso ministério. Eu sou líder de evangelismo na nossa igreja, lidero lá o pessoal do One Street, os jovens que vão para as ruas evangelizar. E tem sido um tempo muito especial que temos vivido como igreja, como juventude, até no evangelismo. A gente vê jovens saindo às noites para pregar o evangelho, em frente às baladas, nas praças, nos parques, nos terminais, nos cemitérios. Eu quero trazer um pouco do que o Senhor tem trazido para mim nessa manhã para vocês. Convidar a igreja para abrir o livro do Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 1 em diante. Talvez seja uma passagem bem conhecida já por muitos aqui. Essa passagem sempre me ensina muitas coisas sobre evangelismo, sobre o que Jesus nos deixou como modelo também. Nos deixou também como apresentar, como relacionar, como mostrar o evangelho a essas pessoas. Aqui o evangelho ele começa dizendo assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. E você acabou de dizer a verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã, Pai, que nessa mensagem, Pai, o Senhor possa estar direcionando, Pai, nos ensinando, Pai, que não seja eu falando, mas seja o Senhor ministrando nessa manhã, Pai.
Que a gente possa, Pai, assim como Jesus que se apresentou a uma desconhecida, talvez uma improvável, Pai, mas alguém que tinha sede. Que nós possamos ser pessoas que têm sede dessa água, essa água viva, Pai, essa fonte de água viva. Ministre em nossos corações. Amém. Talvez você já viu essa passagem de forma diferente. Aqui, para trazer um contexto, aqui a gente está falando de Samaria. Não sei se você sabe, mas a Samaria para os judeus era uma terra diferente. Após haver a captura das 10 tribos do norte, aquela terra ficou sem um povo morando por ali. Houveram estrangeiros, nômades, que começaram a virar um povo que viraria os samaritanos no futuro. E já os judeus foram capturados pelos babilônicos, num outro exílio. E eles continuaram mantendo as tradições. Os samaritanos já tinham um sincretismo de misturas. A religião deles já era um pouco diferente. Por isso que os judeus tinham uma barreira cultural para ir até esses lugares. Eles tinham uma dificuldade de passar por lá. Se fosse para Galileia, tinha que descer pelo Rio Jordão. Ia pelo Rio Jordão, embora sendo mais longo o percurso, eles não passavam pela Samaria, davam uma volta para evitar esse povo. Aqui a gente vê uma barreira cultural. Ali na nossa cidade, eu gosto de sempre trazer essa reflexão. Hoje a gente vê, existem muitas barreiras, tribos urbanas. Eu gosto de estudar muito o tema. Na nossa cidade tem várias tribos urbanas ali em Curitiba. Você vai ali no Largo da Ordem, você vai encontrar todas as tribos urbanas. Tem um lugar que eles chamam de Trajano Réus, porque existem muitas pessoas que estão mas tão distante, que aquele lugar ali acaba sendo chamado de um inferno na Terra. Existem pessoas de diferentes tipos de tribos urbanas. E eu já vi muitas pessoas falar, ali o evangelho não vai alcançar. Ali o evangelho, ali não é uma terra que melhor a gente não ir causar confusão e problema. Sabe? A gente ouviu muitas vezes comentários, assim, até na igreja. Até de lideranças da igreja. Até talvez pastores. Mas por que vocês vão fazer um culto nesse lugar? Talvez indicando um lugar, não, façam na Praça da Espanha, façam num lugar mais tranquilo. E sabe, primeira vez que a gente foi para um lugar desse, eu lembrei dessa passagem. Um lugar hostil, um lugar onde talvez muitos não iriam, não frequentariam. Um lugar diferente. Mas sabe, Jesus viu ali uma oportunidade, onde a mensagem, talvez as pessoas olhariam, talvez, será que eles precisam? Mas um povo que tinha sede, um povo que esperava também o Messias. E sabe, quando a gente foi algumas vezes, eu vou trazer mais para frente alguns testemunhos para vocês, mas a gente ouviu tantas histórias. A gente fez alguns cultos ali no Largo, a gente viu pessoas se rendendo, pessoas sendo curadas, a gente viu até traficantes já se rendendo. Eu nunca esqueço, um dia eu na Praça da Espanha, um dia com o nosso ministério, o pessoal evangelizando, cada um num canto da praça, a gente fez trios, grupos pequenos para evangelizar, para ser algo mais relacional. E foi muito bacana quando a gente percebeu que tinha um cara com um movimento estranho passando para todo que é lado. Daqui a pouco ele passou, olhou para mim e falou assim, olha, tem interesse, estou vendendo algo aqui que pode te alegrar nessa noite. Eu sabia que estava vendendo droga, ele falou o nome da droga, baixinho, sussurrando. Eu falei, olha, isso aí pode até te dar uma adrenalina, mas eu tenho algo que pode saciar eternamente. Existe alguém que conhece a sua história, conhece a sua vida, conhece o seu passado, mas esse alguém conhece. E uma vez que ele fala que você se rende para ele, os seus pecados ele joga no mar do esquecimento, porque agora você vai ver uma nova vida com ele. E sabe, aquele traficante na hora falou assim, olha, eu não posso aceitar uma oração agora, por quê? Porque eu estou impuro, eu estou cheio de coisas. Eu falei, olha, se isso te prende, que você largue. Naquele momento ele foi lá e jogou as drogas no chão. E sabe, ele se ajoelhou e aceitou Jesus, e foi algo tão marcante em nosso meio, porque a gente viu um traficante se rendendo, mas também a gente ouviu relatos ali no Largo, de um lugar onde disseram, a sua geração não vai lá. Quem são vocês para pisar nesse lugar? E sabe, a gente vê um morador de rua falando assim, olha, voltem mais vezes, retornem mais, porque quando vocês vêm, o tráfego, as biqueiras ali, o movimento diminui, eles somem. Ou um Uber falando, quando vocês fazem culto ali, o movimento das baladas diminui. Sabe? Jesus está fazendo. Jesus não deixou de operar. Os lugares improváveis, Jesus ainda está visitando. Jesus ainda passa em lugares como a Samaria.
Lugares onde talvez você olhe assim, esse lugar não. Talvez essa pessoa na minha família, essa pessoa não. Talvez essa pessoa no meu trabalho, essa pessoa não. Mas sabe, Jesus, ele foi até esses lugares. Onde ninguém viu vida, ele viu vida em abundância. E ele pregou a mensagem. Sabe, quando a gente vê aqui nos primeiros versículos da passagem, a gente vê, sabe, Jesus, ele abordando ela. E sabe, a gente descobre que o cotidiano é um campo missionário. A gente vê aqui do versículo 1 ao 15 exatamente. Jesus falou algo básico, dê-me um pouco de água. Sabe, às vezes a gente vive a nossa rotina, o nosso trabalho. Talvez você seja um jovem universitário, talvez você esteja trabalhando, talvez você já seja formado, talvez esteja já para se aposentar. Mas sabe, talvez você passou alguns semestres na sua faculdade, falando sobre vários assuntos, os assuntos do momento, as informações, os memes, as notícias. Talvez você entregou um diploma para os seus pais, talvez você ganhou uma promoção e apresentou à sua esposa, talvez você agora está prestes a concluir várias coisas, mas sabe, você apresentou tantas coisas aos homens, mas para Deus você está de mãos vazias ainda. Talvez você não apresentou Jesus. Aqui está essa pessoa que eu orei tanto no meu trabalho, aqui está ela. Apresentamos tantas coisas, mas sabe, no nosso dia a dia, esse é o nosso campo missionário. Eu fui militar, vivi 5 anos no exército. Eu lembro de um coronel que falava para mim assim, todos os dias. Ele era da nossa igreja ali, ele sempre me ensinou muitas coisas. Era um ambiente bem difícil. E lá a gente tivemos um avivamento, fizemos células, fizemos um culto. Daqui a pouco esse culto passou do nosso quartel, foi parar em 17 quartéis, viramos uma união dos militares, fizemos um grande culto na PIB. Mas sabe, uma coisa ele me contou um dia, ele falou bem assim, ele falou, sabe, todo dia quando eu saio da minha casa, eu olho antes de sair, antes de vestir minha farda, eu olho no guarda-roupa e olho, Jesus, essa é a minha roupa de missionário. Aquele lá é o meu campo missionário. Eu não preciso trocar de nação, mudar de lugar, ir tão longe para perceber que o Senhor depositou pessoas para mim. E o Senhor confia em mim. Sabe, aqui a gente está falando de um cotidiano. Jesus estava cansado da viagem, sentado à beira de um poço, quando essa mulher samaritana chega. Não tinha multidão, nada de organização, apenas um cotidiano, um dia a dia, o seu dia a dia. Sabe, ele iniciou a conversa de uma forma tão simples, coisas simples, assuntos simples. Não queira ser o maior teólogo, mas ele falou, dê-me um pouco de água. Ele fez um quebra-gelo, ele se conectou. Um pedido tão simples, humano, mas sabe, carregado de tanto propósito, de tanta coisa. Tem alguns teólogos que vão dizer assim que o encontro de Jesus com a mulher samaritana demonstra que Deus usa a vida diária como cenário missionário, sem necessidade de preparação extraordinária. Às vezes você quer ver um cataclisma, você quer, Deus derrama fogo, quer ver grandes coisas, mas o cenário da sua vida, diariamente, Deus te prepara oportunidades diárias, tão simples, coisas tão fáceis e leves que o Senhor apresenta na sua mão, mas você quer que algo aconteça. Deus, se acontecer, ela vai acreditar. Mas você poderia apenas falar de coisas da vida. Jesus falou de uma água. Jesus nos ensinou tanto aqui a como evangelizar. E sabe, a gente às vezes busca tanta revelação espiritual, que um pastor vai junto. Eu sempre falo para os nossos jovens que a gente tem terceirizado muito a pregação do evangelho. Não, tem os evangelistas, tem os missionários. Não, deixa que o One Street lá da nossa igreja vai lá e prega, né? Não, eu não preciso. Eu já sirvo na minha igreja, já vou numa célula. Mas desculpa, irmão, mas o evangelho não é só para espectadores, é para mensageiros. A Bíblia fala que o ID é para todos, não é para alguns. Não tem idade, não tem fase de vida. Talvez as direções da sua vida mudem. Talvez você esteja em outros ministérios, fazendo outras coisas. Mas o chamado para apresentar Jesus aos homens continua da sua vida inteira. Quando você nasceu, quando você chegar no fim, suas mãos vão estar vazias ou vão estar cheias, Jesus. Não é sobre número, quantidade, mas Jesus, aqui, ó, o que o Senhor confiou a mim. Aquelas pessoas que o Senhor colocou no meu trabalho. Talvez eu reclamei, talvez eu cheguei para o RH, olha, manda fulano embora, não aguento. Talvez eu reclamei com o meu chefe, mas você, em vez de aproveitar para um discipulado, uma caminhada, eu sempre falo que
a parte mais bela do evangelismo não é nem o evangelismo, é o discipulado, é o caminhar junto. A gente não quer número, a gente não quer adeptos. As igrejas estão cheias de igrejas rodoviárias que entra e sai, porque às vezes o evangelismo é um evangelismo humanista, um evangelismo confortável, que você promete tanto, e a pessoa vem por uma promessa, vem e ela não teve um encontro verdadeiro, ela veio uma adepta. Mas sabe, a gente crê que o evangelho tem poder sim para converter as pessoas, Jesus sim, para ter um encontro verdadeiro, genuíno. E nós temos experimentado na nossa geração, pessoas, já falei para o meu pastor, pessoas chegando diferentes das tribos urbanas, pessoas com unha pintada, pessoas diferentes, por quê? Porque Jesus está alcançando elas lá. E claro, nós queremos discipular elas, trazer elas para perto, mas nós estamos indo lá, onde talvez é uma Samaria dos tempos urbanos, contemporâneos, mas estamos indo lá. Às vezes a gente acredita muito na estratégia do marketing, mas sabe, talvez esse algoritmo não chega para ela, talvez o Reels de evangelismo não chega para ela, talvez a mensagem não chega para ela, talvez a mensagem do Hernandes Dias Lopes não vai chegar no Instagram dela, no YouTube dela, mas sabe, alguns jovens doidos estão indo pregar lá antes dela entrar na fila, antes dela entrar lá dentro, dizendo que Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus conhece as dores dela, e Jesus morreu por ela. E sabe, você não precisa estar nesses lugares públicos, mas Deus te apresenta as coisas diárias para vocês poderem apresentar, oportunidades diárias. Sabe, talvez você fale assim, olha, talvez evangelismo precisa de estratégias ou de grandes eventos especiais, sabe, tem seu papel, tem sua relevância, mas sabe, você às vezes fica procurando ignições, movimentos, mais pessoas, não, se tiver tal pessoa do meu lado, eu vou, se meu pastor estiver junto, se meu líder estiver junto, daí eu vou, porque meu pastor vai estar do meu lado, né, aí ele vai, mas sabe, Deus espera isso de você. Não espere que o seu pastor ou o seu líder vai pregar na tua casa, no teu trabalho, para os teus vizinhos. Afinal, vai ter que pregar para quantas casas? Para quantas pessoas? Deus espera isso de você, não do teu pastor. Que você vá lá nesses lugares. Deus confiou a você essa responsabilidade de apresentar Jesus. Sabe, o verdadeiro impacto começa no seu dia a dia, no simples relacionamento humano. Falar de Jesus. Se Jesus é a sua alegria, por que não falar dele? Por que não falar dele? Falamos tantas coisas, não é? Lá no meu trabalho, nós temos uma célula. E eu procuro vira e mexe fazer estratégias diferentes. Já fui até a impressora, quando alguém imprime, vou lá, imprimo, levo na mesa, faço uns favores. Às vezes estou na minha correria, mas eu sempre procuro auxiliar as pessoas. E ser não só um facilitador, não só uma pessoa que entrega serviços, mas que apresenta alguém através disso. Em oportunidades e brechas diárias, apresentar Jesus. Não é só sobre lugares públicos, mas você tem oportunidades diárias. Eu tive uma experiência também, nesse ano, na nossa conferência, saímos com muitos jovens, estávamos indo para a Praça da Espanha pregar, e foi muito legal, porque a gente passou na frente de um bar que estava na metade do caminho. Eu estava com outro amigo meu, um outro seminarista, a gente estava caminhando, conversando sobre a ação. Daqui a pouco um grupo gigante, 60 jovens indo evangelizar. Daqui a pouco sai um jovem no intervalo do bar ali, do restaurante que ele estava trabalhando de noite. Ele estava no intervalo, ele saiu na nossa frente, olhou assim, nossa, que movimentação é essa? Onde que é a festa? Eu falei, olha, caminha comigo que eu vou te contar onde é a festa. Foram exatos 7 minutos, de conversando com ele, falando. E ele falou assim, olha, mas eu tenho que voltar. Eu tenho 10 minutos. Eu falei, a gente pode fazer uma oração para você, queremos fazer uma oração, queremos orar por você, crendo que essa oração de confissão pode mudar a sua vida, seu marco. E após isso, não só ficar nisso, a gente quer pegar o seu contato, te integrar na nossa igreja, caminhar com você, sabe? Foi um dia especial, vimos uma conversão em 7 minutos. Mas sabe, às vezes você tem horas, você tem mais tempo com a pessoa do seu trabalho do que com a sua família. E você não fala de Jesus. Você não fala. Afinal, se ele é a sua alegria, por que você não fala? Afinal, se é uma boa notícia, ela merece ser compartilhada. E uma notícia eterna, ela merece ser proclamada, anunciada. Sabe, você tem almoço de família, você tem momento de conversa, tudo isso é seu campo missionário, no trabalho, pequenas ações de ética, bondade, testemunho vivo, a sua imagem, a pessoa tem que olhar e ver Jesus. Talvez você, no seu trabalho, na sua casa, talvez você seja o crente 007, só na igreja sabem quem você é. Talvez lá nunca descobriram, nossa, você é crente, sério?
Ou talvez você seja o crente delivery, né? Que muitos dizem. Só fala de Deus se alguém pedir, né? Então, sabe, você tem oportunidades diárias. E sabe, Deus nos direciona, nos guia também por meio de sua palavra. Sabe, a gente vê Deus direcionando, que o direcionamento não é só para mim, mas é pelo outro. Nós estamos numa cultura muito de contemplação. Eu fui salvo. Salvei minha vida, talvez salvei minha casa, estou bem. Mas e a dor de corpo? E a dor pelos outros que ainda não chegaram? Pelas cadeiras vazias? Talvez pela família, pelo ente querido? Talvez você já cansou de orar? Talvez você já falou assim, tá, essa aqui é missão impossível? Mas sabe, para o nosso Deus, não existe missão impossível. A gente já viu pessoas serem tocadas, gerações serem tocadas, pessoas com sede na nossa cidade, aqui em vários lugares. E você tem uma oportunidade diariamente para anunciar o Evangelho. Sabe, a direção de Deus é movimento em favor de alguém, para a glória de Deus. Sabe, seu cotidiano é um campo missionário. Mesmo enfrentando rotinas cansativas, esteja atento às oportunidades diárias para ser luz. Não só apenas luz no seu próprio conforto. Sabe, quem são os invisíveis ao seu redor? Sabe, quem que Deus está te chamando para você olhar em vez de ignorar? Sabe, talvez você está disposto a interromper um pouco dos seus planos para atender alguém que precisa ser tocado por Jesus, alguém que ainda não conhece a verdade do Evangelho. Existem pessoas que ainda não conhecem. Sabe, Jesus nos ensina que cada passo do cotidiano pode ser um encontro. Cada rotina pode ser um encontro. Do teu Uber, quando você levanta de casa, chegando no mercado. Sabe, a gente vai ter uma viagem missionária nossa em breve. Eu acho muito legal das nossas viagens que a gente sempre mostra para as pessoas, olha, você foi até uma viagem missionária, a 100 quilômetros em outra cidade, para perceber que tudo que a gente fez lá, você pode fazer na sua cidade. A gente foi lá, evangelizou no comércio, você pode fazer isso. A gente foi lá, cuidou, ajudou na igreja, ajudou no serviço local, fizemos tantas coisas, e você pode fazer na sua realidade. Não terceirize. Não passe para outro aquilo que Deus espera de você. Deus espera de você. Sabe, a gente entende aqui também, do verso 16 ao 30, a missão como estilo de vida. Jesus revela verdades profundas sobre a vida da mulher samaritana, sabe? Tem um teólogo que vai dizer assim, que evangelismo não é um evento isolado, é um estilo de vida que flui do relacionamento com Cristo. Se você vive Jesus, se você ama Jesus, você fala dele. É impossível você não falar daquilo que você tem visto e ouvido. Porque se você está apaixonado, amando, com brilho nos olhos, a pessoa vai olhar e falar assim, cara, eu não sei o que você tem, mas isso eu quero. E sabe, aqui a gente percebe do verso 16 ao 30, que Jesus ele desafiou até as normas sociais, um homem judeu falando com uma mulher samaritana, uma improvável. Mas ele transformou aquilo que era difícil em testemunho de fé, quebrando uma barreira. E é muito legal a gente ver na continuação que ela foi a primeira evangelista, o primeiro missionário, não foi um homem, foi ela. Antes dos discípulos irem evangelizar, ela foi anunciar para a cidade dela e ganhou a cidade dela para Jesus. Ei, aquele homem, aquele é o Messias que nós esperávamos. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou habilidoso. Irmão, o evangelho não é para habilidosos, mas são para disponíveis. Talvez eu não seja capacitado, mas o evangelho também não é para capacitados, é para aquele que diz, eis-me aqui. Mas eu não tenho capacidade para evangelizar. Talvez esta seja a sua pergunta, sabe? Mas quem vive Jesus, mesmo sem preparo formal, se torna testemunho vivo. Talvez você, sem falar, a pessoa falou, cara, eu não sei, mas eu acho que tem algo na sua vida. Você não falou nada, mas eu vejo algo na sua vida. Seu testemunho, a sua imagem, aquilo que você resplandece. Se eu errar nas palavras, sabe, o evangelismo não precisa de palavras autênticas, perfeitas, mas de um testemunho coerente e um coração sincero. Falando daquilo que você sente, aquilo que você ama, aquilo que ele fez na sua vida. O seu testemunho pessoal importa.
o seu testemunho. Fala os nossos cultos que fazemos nas praças, a gente, sabe, tem compartilhado nas mensagens. E a gente vê que, geralmente, é muito mais chamativo um testemunho. Quando uma pessoa compartilha aquilo que Cristo fez na vida dela. E sabe, o seu testemunho importa. Aquilo que Cristo fez na tua vida importa. O seu antes, o seu processo de conversão e o que você é hoje nele. Isso importa. Sabe, a gente entende que existe um chamado geral para todo cristão. Amar a Deus e o próximo. A gente vai ver em Mateus 22, o 37 e 39, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Talvez você ache que amar é só ficar no banco, amando, orando, intercedendo. Ação. Oração sem ação vira inação. Talvez você fica orando, mas Deus quer que alguém pregue, alguém que fale, alguém que anuncie. Talvez você está orando há muito tempo, mas esqueceu de falar, de alcançar, de uma ação, de um gesto. A gente vê também Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo. A gente vê em Mateus 5, ser sal e luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe, o discipulado também existe uma renúncia, uma entrega total e não um conforto. Quando Cristo chama um homem, Ele chama para vir e morrer com Ele. Afinal, quando nós se batizamos, descemos as águas, nós fomos sepultados com Ele, ressuscitados com Ele. Sabe, o chamado é para vir e morrer com Cristo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Não é para você ficar no conforto. Sabe, a nossa vergonha, talvez você tenha vergonha, mas a nossa vergonha é o pecado, Cristo tomou sobre si. A nossa vergonha, Cristo tomou sobre si. Talvez você tenha vergonha, mas eu não vou, talvez vai ser humilhante. Cristo foi humilhado. Quem sou eu, se o Mestre foi? Sabe, o discipulado não é um caminho para os que procuram conforto, mas para os que desejam se tornar semelhantes a Cristo. Fomos chamados a imitar a Cristo. Sermos imitadores dele. Convide seus amigos naturalmente para momentos de fé, não só evento, não só entretenimento. Está chamando eles para uma festa ou está chamando eles a um convívio, a um relacionamento? Demonstre Cristo nas suas decisões diárias. Generosidade, paciência, perdão também. Use sua própria história de transformação como ferramenta. Sabe, Cristo, Deus nos chama. A missão também é como um estilo de vida. A missão não é agenda, é estilo de vida. Não separe, olha, a igreja vai evangelizar dia tal. Aí você também separa na agenda para um dia específico. Coloca num cronograma, tal dia eu vou cumprir a minha missão de evangelista. Aí você vive casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja e esqueceu. Mas sabe, vocês conhecem bem esse versículo. Talvez você já ouviu falar, muitos pastores falar que está um imperativo, que é uma ordem. Se é uma ordem, por que não obedece? Se é tão simples, por que não obedece? Sabe, uma vida transformada por Cristo é o maior convite para que os outros conheçam a Jesus. Sabe que a gente está mais preocupado em ser visto como bom cristão ou realmente ser instrumento do reino em minha cidade? A gente vê também a missão do versículo 31 ao 43, a missão como um discipulado. Jesus ensina sobre a colheita espiritual.
Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, no verso 35. Ele diferencia quem semeia e quem colhe, mostrando que a missão e o discipulado são os processos contínuos, ela continua. Sabe, muitos samaritanos creram inicialmente pelo testemunho da mulher, mas depois que viram Jesus, aí mudou a história, creram mais profundamente. Sabe, o discipulado consiste em guiar pessoas a ver Jesus de forma progressiva, através de ensinamento, relacionamento, prática de fé. Talvez se você diga, eu só consigo evangelizar, eu não sei nem discipular. Mas sabe, o discipulado natural é a mulher, ela testemunhou, a cidade creu, Jesus permaneceu, Jesus ensinou. Sabe, o discipulado começa com presença, com acompanhamento, não com programas sofisticados, sabe? Com presença, relacionamento. No nosso ministério, nós temos buscado muito uma cultura da mesa, a gente diz. Onde a gente senta à mesa, a gente está na mesa. E a gente tem células também evangelistas, porque às vezes as pessoas entram em umas células lá da igreja e não se acostumam, não se adaptam, porque é aquele povo que a gente trouxe da balada. É aquele povo que a gente trouxe de baladas LGBTs. E estão se convertendo, sim, estão se convertendo. E por isso a gente criou nossas células, porque nós sabemos acolher. Não é venha como estáis e permaneça, mas nós trazemos e discipulamos. Presença. Discipulado exige uma presença. Exige uma presença, não é só numa programação, em eventos, em entretenimento, mas é estando face. Jesus estendeu, ficou 2 dias a mais na cidade, ensinando. Sabe, você tem um papel no corpo, embora cada membro é diferente, mas todos são essenciais. E o corpo não faz o trabalho da mão e a mão não substitui o pé, mas sabe, existe um papel comum do corpo. A igreja precisa alcançar e crescer. E ela só alcança quando o corpo entende isso, que precisa crescer e multiplicar. E a multiplicação é o alcance. Sabe, nós somos chamados para servir e amar. O amor é o maior testemunho. Nosso ministério, a gente resume o evangelismo em 2 coisas, o amor e a verdade. Eu amo, faço as melhores conexões possíveis. Os nossos jovens, quando vão em frente às baladas, em frente às praças ali, a gente tem uma abordagem muito simples, não vamos com dinâmicas, temos dinâmicas para aqueles que nunca evangelizaram aprender, mas nós focamos muito em amar, ouvir a história da pessoa, uma escuta ativa, ouvir a história, igual Jesus se apresentava, me conte você, ouvir as pessoas, ouvir a história delas. Mas a gente entende que evangelismo não é eu falar uma adrenalina, falar para ela frases motivacionais, Jesus te ama, ela volta para a realidade dela, quebra a cara, pô, mas o irmão falou lá aquele dia que Jesus me ama. Mas ninguém falou para ela de uma realidade do pecado, da consequência do pecado. E ninguém falou para ela também um convite a fazer parte disso, aceitar Jesus e depois caminhar, não é só ficar perdido. Porque afinal, nós somos um corpo, andamos juntos, somos uma igreja, estamos indo para o mesmo destino. Sabe, então a gente tem focado muito em amar, olhar para as pessoas, para que elas possam sentir amadas. Depois disso a gente conta a verdade. A gente fala o plano de salvação, sim. A gente se dedica em falar. É tão lindo ver nossos jovens. Teve um dia que a gente foi ali na pista do Guabirotuba, estava tendo um evento ali no Guabirotuba, no bairro, tem uma pista descer de bicicleta bem grande. E estava tendo um evento de jovens, tinha 5 a 6 mil jovens, um evento de bicicleta, lotado, muito cheio. Aí eu recebi um convite e eu falei, olha, uma oportunidade de pregar o evangelho. Onde está o seu jovem? Onde está o jovem? Onde estão aquelas pessoas para serem alcançadas? Talvez você está indo na contramão, o jovem está indo para cá, você está indo para lá. A gente precisa alcançar. Sabe, naquele dia a gente montou uma tenda, montamos uma caixa de som improvisada, começamos a louvar lá no meio daqueles jovens, e alguns saíram para evangelizar e pessoas foram alcançadas. Sabe, o evangelho tem poder, Jesus continua atraindo pessoas, curando. Não relativize a pregação do evangelho, não terceirize para alguns, isso é para todos. Sabe, mas existe um equilíbrio também. Existem aqueles que vão, sabe, que são os acomodados,
Mas também tem os workaholics que entendem que é um ativismo. Não, preciso fazer. Mas sabe, Cristo ele pregava, curava e servia, ação. Mas ele se retirava para orar. Eu sempre falo que o evangelismo para a nossa geração, o evangelismo ele começa na oração. Antes dos pés que pregam o evangelho, que anunciam as boas novas, existem os joelhos que intercedem. Você precisa orar. Você precisa orar pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua casa. Que sim, existe salvação. Mas oração sem a ação. Não espere que alguém se levante de uma casa, do outro lado da cidade, e alcance aquilo que Deus esperou que foi você o tempo todo. Talvez Deus te deu semestres, anos, e você, Deus, traz o meu pastor aqui, pastor, se você for lá em casa esse dia, vai dar certo, hein? Mas e você? Seu testemunho? A sua boca? Aquilo que Deus quer que você fale? Deus espera que você alcance também. Evangelismo e discipulado caminham juntos. Ser um discipulado, o testemunho é superficial. E sem evangelismo ninguém é alcançado. Sabe, aqui a gente aprende nesse capítulo sobre nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, sobre a simplicidade de pedir uma água, mas também um estilo de vida. Que isso tem que ser o nosso caráter, a nossa identidade, apresentar e fazer Jesus conhecido entre as nações. Jesus é conhecido através da sua vida? Ele é conhecido? Ou talvez a pessoa só vê o seu store, a sua foto, que você vai na igreja, ela sabe pelo que você posta, pelo que talvez ela vê, mas nem talvez brilhar os olhos, nem por atitudes, nem por uma fala. Sabe, a missão ela não é feita de grandes palcos, mas de pequenos passos. Pequenos passos. Não espere um grande evento, festival evangelístico, sendo que você ficou esperando a pessoa. Existem aqueles que convidam a pessoa, olha, vamos lá em tal evento na igreja, joga a pessoa no fogo. A pessoa nem sabe que era crente, nada, porque ela nunca falou, ela achou que o evento ia converter a pessoa, e talvez um pastor que ia fazer o apelo, a pregação ia converter. Mas você nem apresentou o caminho. Você quer que os outros apresentem, está terceirizando de outra forma. Sabe, antes de pregar com palavra, a gente prega com os passos também, com a nossa imagem. Mas sabe, um coração cheio de Cristo transforma qualquer rotina em missão. Queria orar por vocês, pedir para vocês ficarem de pé. Sabe, não sei o que Deus tem te direcionado nessa manhã. Mas sabe, o direcionamento de Deus aponta sempre para o outro e para a glória de Deus. Sabe, chamados comuns unem a todos nós. Tem chamados específicos que nos diferenciam, mas ambos servem ao mesmo corpo. Sabe, Jesus quer discípulos ativos, mas íntimos também. Trabalhadores, descansados e descansados trabalhadores. Mas sabe, algo não muda aqui. O ide por todo mundo e fazer discípulos. Sabe, o chamado de Deus não é um GPS para o seu conforto, você procurando um lugar confortável para ficar na igreja, talvez em casa, na célula, mas é um lugar de transformação. Começa onde você já está. Você está posicionado hoje num lugar. Você está num lugar. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei qual lugar você está inserido, mas existem pessoas colocadas ali. Existem pessoas que o Senhor confiou a você. E essa responsabilidade é sua. Fazer Ele conhecido. Talvez a gente está gastando tanta força fazendo eventos, fazendo entretenimento, falando de política, brigando com os familiares, esquecendo de apresentar Jesus, apresentar aquele que nos salvou. Sabe, eu vi uma geração se levantando, eu vi pessoas se convertendo, mas sabe, o trabalho ainda precisa de mais trabalhadores. Rogai, orai, pedi ao Senhor que mande mais trabalhadores. Sabe, você é um trabalhador. Você foi chamado. Abaixe sua cabeça. E agora, veja onde você está inserido. Quais pessoas você ainda não apresentou para Jesus? Ou quais você ainda não falou dele para elas? Afinal, se Cristo é sua alegria,
por que não falar dele? Uma boa notícia merece ser compartilhada. Uma notícia eterna tem que ser proclamada. Afinal, eternidade é determinante. Depois não volta. O Evangelho, ele não tem validade, mas as pessoas têm. Deus espera que você alcance, fale dele, compartilhe sobre ele, nos lugares mais hostis, mas na sua casa também. Você não precisa ir numa praça para falar dele, sendo que você pode falar todos os dias, apresentar esse Deus. Eu queria fazer um convite para aqueles que querem se dispor mais a vir aqui na frente, aqueles que querem entregar mais no seu trabalho. Isso é um chamado para discípulos. É um chamado para discípulos. E é um convite para discípulos também, para tomar um passo de fé maior, a se comprometer a fazer Jesus conhecido na sua casa, na sua família. Vem aqui na frente. Se existem pessoas que você não falou, se existem pessoas que não conhecem Jesus, se existem cadeiras vazias aqui nessa igreja, é porque você tem um papel para ser feito ainda. E como igreja, nós clamamos e oramos por aquelas cadeiras vazias, mas existem pessoas alocadas na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança. Não espere que o missionário de outro país vá pregar no lugar que Deus confiou a você. Deus confiou a você. E a pregação do Evangelho é uma alegria, é uma honra, é um presente. Falar do nosso Deus, falar daqueles que nos redimiu, porque afinal nós não somos egoístas. Nós não fomos salvos para ficar num banco sentado, mas sim para levantar do banco e ir para um campo, a nossa rotina. Ah, Jesus. Jesus, obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui na frente. Obrigado, Pai, por aqueles que se comprometeram a fazer o Senhor conhecido entre as nações. Porque a Tua palavra diz que nós iríamos, Pai, até que o Senhor voltasse, até que Ele venha. Pai, que essa seja a nossa maior, Pai, construção aqui na terra, fazer o Senhor conhecido. Não aqueles que adquirem bens ou coisas que a traça vai corroer, Pai, ou coisas que vão ficar aqui, Pai. Mas, Pai, existem coisas que são eternas. E existem pessoas que têm um destino eterno também a ser traçado. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Que a paixão pelos perdidos reaqueça, Pai. Porque a gente não seja aquele que está vendo um barco furado e está no trabalho vendo os problemas, e talvez você pegou um bote e fugiu e deixou eles lá naufragando. Isso é ser cúmplice do pecado e do destino deles. Nós não queremos ser cúmplice do pecado e do destino deles, Pai. Nós queremos ser um povo que ama, mas que fala a verdade, mas que traz para caminhar junto. Que nós possamos ser uma geração, Pai, dentre as várias gerações, que faz o Senhor conhecido entre as gerações e que mostra que o Evangelho é a solução, Pai, desse tempo. Que a gente, Pai, não brigue mais por tantas coisas, mas, Pai, apresente o Senhor, que o Senhor esteja o nosso viver, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso cotidiano, Pai. Que a gente possa se comprometer, Pai, a fazê-lo mais conhecido. E entender que a missão não acabou. Que a missão não acabou. E que nós possamos juntos, como igreja, orar, mas oração precedida pela ação. Um povo que reconhece, Pai. Reconhece, Pai, que o Senhor é a salvação e a solução desse mundo. E nós cremos nisso, Jesus. Então levanta, Pai, os seus filhos aí para uma seara, para uma obra onde os campos estão brancos, que nós possamos amar, Pai, intencionalmente, Pai. O Senhor espera isso de nós, mas que nós possamos ser o povo que anuncia a verdade do Evangelho e que anuncie que Jesus morreu, mas que ressuscitou e que Ele está vivo, que Cristo vive e que Ele faz milagre e que Ele opera, que Ele muda a história, Ele transforma vidas. Que essa possa ser, Pai, a nossa, Pai, motivação diária ao levantar.
não apenas um lugar a se pertencer, mas alguém a ser anunciado, alguém a ser falado, que o nosso amigo não seja só o nosso amigo em casa, mas que nós possamos falar desse nosso melhor amigo, desse nosso Deus, de alguém que nos salvou de algo que nós não merecíamos, porque afinal ser salvo de algo que nos condenaria eternamente e não querer salvar outros tantos, Pai, isso é egoísmo. Nós não queremos ser assim, Pai. Por isso, Pai, prepara esse seu povo, seus filhos, aí, Pai, e ganhar, Pai, as nações, as nossas casas, o nosso bairro, e que a gente não mais seja uma geração omissa, pois afinal nós não somos o povo da grande omissão, não somos, somos o povo da grande comissão. Eis-nos aqui, Pai, envia-me a mim, envia-nos, Pai, para os seus campos, para a nossa rotina, pois entendemos que onde estamos posicionados é o nosso campo missionário, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus, no teu santo nome. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Fique à vontade. Enche mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Falou profundamente o meu coração. Eu oro e espero que tenha também desafiado você, instigado a viver um evangelho mais genuíno. Queridos, nós estamos chegando ao fim da nossa programação agora pela manhã do nosso culto. Vamos dar sequência na nossa escola bíblica. Então, você está desafiado e comissionado a permanecer, a ficar e aprender mais da palavra de Deus. Conhecer esse Deus é o primeiro mandamento, assim como o Enche falou.